Imagina abrir uma calça para lavar e sentir um volume estranho no bolso. Você mete a mão lá dentro e encontra maços de dinheiro embrulhados em plástico. Não são 100, 200 dólares, são 40 mil dólares em espécie na sua frente e ninguém no mundo saberia se você guardasse tudo. Nenhuma câmera, nenhuma testemunha, nenhum rastro. Só você, o dinheiro e a sua consciência trancados naquele silêncio da loja. O que você faria nesse instante sozinho, sem ninguém para julgar sua escolha? Essa pergunta caiu no colo de um homem chamado Albanazawi, dono de uma lavanderia pequena, endividado até o pescoço. E a resposta dele não é o mais impressionante dessa história. O mais impressionante vem depois, quando o universo parece ter decidido acertar as contas com ele de um jeito que ninguém conseguiria prever. Em 2011, Albanazawi devolveu os 40 mil dólares inteiros sem tocar em um único centavo. Ele é imigrante egípcio e passou décadas trabalhando duro nos Estados Unidos, construindo a vida dele aos poucos. Não tinha rede de segurança nem reserva financeira. Tinha só o hábito de levantar cedo, todos os dias, sem exceção. Abria a lavanderia sempre no mesmo horário, chuva ou sol. Essa é a credencial dele, um homem que nunca teve nada fácil na vida. A história viralizou rápido, passando de boca em boca e depois de tela em tela. Alguém criou uma campanha online para recompensar o gesto dele. O que aconteceu depois quebrou qualquer previsão. Mais de 189 mil dólares em doações caíram na conta dele, vindos de gente que ele nunca conheceu. Quase 5 vezes o valor que ele tinha devolvido. Para você entender o tamanho disso, esse dinheiro daria para dar entrada em um imóvel em várias cidades americanas. Gente que nunca ouviu falar dele, de estados diferentes, decidiu contribuir. Mas para chegar nesse final você precisa entender 3 coisas. O aperto real que ele vivia antes de encontrar aquele dinheiro. O segundo em que a tentação passou pela cabeça dele, e a decisão que ele tomou sem ninguém olhando. A última dessas 3 é a que quase todo mundo esquece de perguntar. Albanazawi não era um homem de sorte. Ele tinha atravessado um oceano décadas antes, deixado tudo para trás no Egito e construído a vida dele em cima de uma lavanderia pequena, num bairro qualquer dos Estados Unidos. Você já sentiu o cansaço de trabalhar o dia inteiro e ainda assim ver as contas se acumulando? Era essa a rotina dele, dia após dia, sem trégua. Máquinas girando até tarde, luz fluorescente zumbindo, mãos calejadas dobrando roupa dos outros para sustentar a própria família. Nenhum herói de filme, nenhum empresário de sucesso, nenhum atalho à vista. Só um homem comum tentando sobreviver mais um mês. Mais uma semana, mais um dia. E é exatamente esse tipo de vida apertada, cansada, sem gordura para imprevisto, que torna o que vem a seguir ainda mais difícil de julgar. Você sabe o que é olhar para uma pilha de boletos vencidos e fazer as contas na cabeça, sabendo que não vai fechar de jeito nenhum? Al fazia isso quase toda noite antes de dormir. Aluguel do imóvel comercial, conta de luz, fornecedor. Tudo empilhado ao lado de uma calculadora velha no balcão. Não eram sonhos grandes que ele tinha. Era pagar em dia, era dormir sem aquele nó apertado no estômago. Esse era o tamanho do aperto real dele e nada dramático, só o peso comum de quem trabalha muito e ainda assim não sobra no fim do mês. Numa terça-feira comum, revistando os bolsos de uma calça antes de jogar na máquina. O dedo dele bateu em algo grosso e estranho. Você já fez isso, revistado o bolso por hábito, sem esperar achar nada de valor? Ao sentir o volume, abriu o plástico e viu maços e maços de notas de 100 dólares, embrulhados com cuidado, como se alguém tivesse escondido ali de propósito. Contou depois, com calma, tremendo por dentro, 40 mil dólares na palma da mão dele, dentro do bolso de um cliente qualquer. Nenhum bilhete, nenhum nome, nenhuma pista de quem era o dono. Só o dinheiro e ele sozinho naquela lavanderia às 10 da noite. Por um instante, o pensamento passou pela cabeça dele, ninguém saberia. Ele mesmo admitiu isso depois, sem vergonha. É assim que a mente reage sob pressão. Você, endividado e cansado, com aquele dinheiro na mão, talvez julgasse fácil de fora. Antes disso, você precisa entender o tamanho real do aperto que ele vivia naquele momento. Al olhou para a pilha de notas em cima do balcão de madeira. Sentiu o peso de 3 meses de aluguel atrasado bater no peito. Ele podia contar dólar por dólar tudo que aquele dinheiro resolveria. A conta de luz vencida. O conserto da máquina que fazia barulho estranho há semanas, e o susto que a esposa dele levava toda vez que o telefone tocava. Você já parou para imaginar isso? Ter a solução de tudo nas mãos, sozinho, trancado no silêncio da loja, sem ninguém olhando. Al guardou o envelope intacto numa gaveta e trancou a porta naquela noite, carregando um segredo pesado que só ele sabia. No dia seguinte, ficou esperando, o coração apertado. Cada cliente que entrava fazia o peito dele disparar, na esperança de ver o dono aparecer. Foi quase ao fim da tarde do dia seguinte que o homem apareceu pálido, com a voz tremendo de nervosismo. Ele perguntava se alguém tinha visto uma calça jeans esquecida ali por acaso. Al não hesitou nem por um segundo. Foi até o fundo da loja e devolveu cada nota contada e organizada como estava antes. O homem chorou ali mesmo, sem conseguir formar uma frase inteira. Ele ofereceu recompensa na hora.
Al recusou. Para ele, devolver não era um favor, era o único caminho que fazia sentido. Naquele instante, o desconforto de dias inteiros virou alívio, misturado com a surpresa de encontrar tanta honestidade num balcão de lavanderia comum. A história não ficou só entre os dois. Um repórter local ouviu o caso numa conversa de vizinhança e decidiu checar se era verdade. Ele passou na lavanderia. Fez perguntas simples e confirmou cada detalhe direto com o próprio Al. Em menos de 24 horas, a matéria saiu no jornal da cidade, com nome e endereço do estabelecimento. Sites de notícia compartilharam o texto. Perfis em redes sociais replicaram a manchete, um atrás do outro. O nome de Al Banazawi começou a aparecer em telas a quilômetros de distância da lavanderia dele. Al mal usava a internet. Ele não fazia ideia da velocidade com que a própria honestidade tinha saído do controle dele. Estranhos começaram a aparecer. Não pessoalmente, pelas telas. Pequenas doações, $5, $10 e comentários dizendo que a história de Al tinha restaurado a fé deles em algo que já quase tinham perdido. Você talvez pense que isso é raro. Não é. Em 2013, Billy Ray Harris, um homem em situação de rua em Kansas City, encontrou um anel de noivado dentro da caneca onde pedia esmolas. Ele estava com fome naquele dia. Mesmo assim, devolveu o anel para dona Sarah Darling sem pensar duas vezes. A história viralizou e as doações começaram a chegar de todos os cantos, quando pararam de contar. O total passava de $190 mil, o suficiente para comprar uma casa à vista em algumas cidades americanas. O padrão se repetia. Quanto mais genuíno o gesto, maior a resposta do mundo. As notificações pipocavam uma atrás da outra. Ninguém coordenava aquilo, ninguém pedia. Ainda assim, a generosidade se espalhava sozinha, como se seguisse uma lógica que todo mundo reconhecia. No fim das contas, o número parou em $189 mil, quase 5 vezes mais do que os 40 mil que Al tinha devolvido. Ele nem sabia o que era GoFundMe até aquele momento. Alguém precisou se sentar e explicar que o nome dele estava numa página recebendo doações do mundo inteiro. Você consegue imaginar a cena? Um homem que mal fechava as contas do mês, de repente vendo estranhos financiarem a vida dele. Tudo isso só porque ele fez a coisa certa em silêncio, sem esperar nada. Um gráfico simples contaria essa história melhor que qualquer palavra. De um lado, a barra dos 40 mil que ele devolveu sem pensar duas vezes. Do outro, quase 5 vezes essa altura, os 189 mil que voltaram para ele depois. A desproporção não fazia sentido lógico nenhum. Fazia sentido de outro jeito, o jeito que a gente só entende quando já viveu o suficiente para saber que gestos honestos geram ondas que ninguém consegue prever. Al não tinha calculado nada disso nem por um instante. Ele só devolveu o que não era dele. E foi essa ausência total de cálculo que, no fim, pagou mais do que qualquer plano cuidadosamente arquitetado jamais pagaria. Aqui está a parte que ninguém te contou até agora. Se Al tivesse ficado com os $40 mil, essa calça jeans vazia dobrada sobre o balcão nunca teria virado notícia em lugar nenhum. Ninguém filma um roubo silencioso. Ninguém financia quem escolheu o caminho fácil. A honestidade de Al não foi o obstáculo entre ele e a recompensa, foi a única porta que levava até ela. Essa é a resposta para a pergunta que te trouxe até aqui. A bondade custa exatamente o risco de nunca receber nada em troca. E é esse mesmo risco, correndo silencioso por trás de cada gesto genuíno, que torna qualquer retorno possível. Sem ele, simplesmente não existe história para contar. A bondade genuína nunca foi sobre cálculo. Al não fez uma planilha mental antes de devolver aquele dinheiro. Billy Ray Harris não pensou em doações antes de entregar o anel de volta para Sarah Darling. Nenhum dos dois esperava nada em troca. Existe, porém, um padrão real por trás disso, medido e documentado. Pesquisadores da Universidade da Califórnia em Riverside descobriram que atos de bondade aumentam em até 42% a chance de a pessoa que recebeu repassar esse gesto adiante. Quase 1 em cada 2 casos vira uma corrente que segue adiante. Você pode chamar isso de coincidência se quiser. Esse mesmo padrão se repete com Al, com Billy Ray e com dezenas de outros nomes espalhados pelo mundo inteiro. Fica difícil ignorar isso depois de ver tantos casos parecidos. Existe algo maior operando por trás desses gestos, algo que ninguém consegue medir direito. Imagina a lavanderia de Al hoje, pequena, iluminada, perdida numa cidade enorme à noite. Ainda assim, o gesto que saiu dali alcançou gente a milhares de quilômetros, pessoas que ele nunca vai conhecer pessoalmente. O caderno de contas do universo, como a gente gosta de dizer por aqui, sempre fecha, mesmo quando ninguém está calculando nada. Essa história talvez tenha te tocado de algum jeito. Vale lembrar de uma coisa. Pesquisadores de Oxford descobriram que só testemunhar um ato de bondade já muda algo em quem observa. Isso vale mesmo sem participar diretamente do gesto. Você acabou de fazer isso agora só de assistir até aqui. Compartilha essa história com alguém que precisa lembrar que ainda existe gente como Al no mundo. As contas da bondade continuam abertas e a próxima pergunta é quem, na sua vida, está esperando o seu gesto para começar a própria corrente.